Essa promessa foi cumprida, pois, quando mais tarde subiu ao trono, Agripa solicitou a Caio que lhe desse tal masto e não somente o libertou, como lhe deu a administração de todos os seus bens. E, ao morrer, recomendou a Agripa, seu filho, e a Berenice, sua filha, que o conservassem naquele cargo. E assim, ele desempenhou a sua incumbência com honra durante toda a sua vida. Um dia, quando Agripa estava com outros prisioneiros diante do palácio, a debilidade causada pela tristeza fez com que ele se apoiasse a uma árvore, sobre a qual uma coruja veio pousar. Um alemão, que estava entre os prisioneiros, tendo notado, perguntou ao soldado que o vigiava e que estava acorrentado com ele quem era aquele homem. Ao saber que era Agripa, o mais notável de todos os judeus pela glória de sua origem, rogou ao soldado que lhe permitisse aproximar-se dele, a fim de que pudesse ouvir de sua boca alguma coisa sobre os costumes de seu país. O soldado consentiu. Então, por meio de um intérprete, o alemão disse a Agripa: bem vejo que uma tão grande e repentina mudança em vossa sorte vos aflige, e dificilmente acreditareis que a divina providência vos dará a liberdade muito em breve. Mas tomo os deuses como testemunhas, os deuses que adoro e são reverenciados neste país, os quais me puseram nestas cadeias, de que o que vos tenho a dizer não é uma vã consolação, sabendo, como sei, que predições favoráveis, quando não são seguidas de seus efeitos, só nos servem para aumentar a tristeza. Quero, pois, dizer-vos, embora com perigo, o que pressagia essa ave que acaba de voar sobre a vossa cabeça. Estareis bem depressa em liberdade e elevado a tão grande poder que sereis invejado por aqueles que agora têm compaixão de vossa infelicidade. Sereis feliz durante o resto de vossa vida e deixareis filhos que sucederão a vossa felicidade. Mas quando vir desaparecer de novo essa mesma ave, sabei que somente vos restarão 5 dias de vida. Eis como os deuses vos pressagiam, e, como tenho conhecimento disso, julguei oportuno dar-vos essa alegria, para amenizar os vossos males presentes com a esperança de tantos bens futuros. E, quando vos encontrardes em tão grande prosperidade, peço-vos que não vos esqueçais da miséria em que me encontro e que me deis a liberdade. O vaticínio do alemão pareceu tão ridículo a Agripa que provocou nele uma gargalhada, tão forte que causou a ele mesmo espanto e admiração. No entanto, a sua infelicidade causava muito pesar a Antônia, e, como julgava inútil falar em favor dele a Tibério, tudo que ela podia fazer era rogar a Macron que lhe desse por guardas soldados de caráter sociável, que o fizesse tomar as refeições com os oficiais que o custodiavam, que lhe permitisse tomar banho todos os dias e que desse livre entrada aos seus amigos e libertos, a fim de que fosse mitigada a amargura de sua prisão. Desse modo, Silas, seu amigo, Márcias e Éstico, seus libertos, levavam-lhe alimento e as iguarias de que mais ele gostava. Tinham tanto cuidado dele que, sob o pretexto de querer vender-lhe cobertas, davam-nas a ele, que delas se servia durante a noite, sem que os guardas o impedissem, pois tinham ordem de Macron para não interferir. Assim, 6 meses se passaram, e Tibério, depois de regressar a Capreia, caiu no langor que a princípio não parecia perigoso. Porém o mal cresceu, e ele, perdendo a esperança de viver, ordenou a Evódio, o liberto a quem mais estimava, que lhe trouxesse Tibério, cognominado Gemelo, seu neto, filho de Druso, seu filho, e Caio, seu sobrinho neto, filho de Germânico, seu sobrinho, pois queria falar-lhes antes de morrer. Esse último era já grande, muito bem instruído nas letras e bastante estimado pelo povo, por respeito à memória de Germânico, seu pai, valoroso e excelente príncipe cuja doçura, modéstia e cortesia conquistara não somente o afeto do Senado, mas o de todos os povos. A sua morte foi chorada com lágrimas tão verdadeiras que parecia, em luto tão geral e público, que cada qual lastimava uma perda particular. Isso porque durante toda a sua vida ele se esforçara em servir a todos o quanto possível e jamais fizera mal a quem quer que fosse. Esse amor que se tivera pelo pai era também vantajoso para o filho, pois os soldados estavam dispostos até a morrer por ele, se isso fosse necessário para elevá-lo ao trono.
Depois que deu a Evódio a ordem para que lhe trouxesse no dia seguinte bem cedo seu neto e o seu sobrinho neto, Tibério rogou aos deuses que lhe manifestassem, por algum sinal, qual dos dois destinavam para seu sucessor, pois, ainda que desejasse que o trono ficasse nas mãos de Tibério, não ousava deliberar em assunto de tamanha importância sem conhecer a vontade soberana deles. O sinal que ele escolheu foi este: aquele que chegasse primeiro no dia seguinte de manhã para saudá-lo seria o imperador. Convicto de que os deuses se manifestariam em favor de seu neto, disse ao seu preceptor que o trouxesse bem cedo. Os fatos, no entanto, não corresponderam às suas esperanças, pois, tendo ordenado a Evódio desde madrugada que fizesse entrar o príncipe que chegasse primeiro, não encontrou o jovem Tibério. Este não fora avisado da ordem do imperador, porque havia ido participar de um banquete. Caio, porém, estava à porta do quarto, e Evódio disse-lhe que o imperador o estava esperando e o mandou entrar. Quando Tibério o avistou, compreendeu que os deuses não lhe permitiam dispor do império como ele desejava e que os seus desígnios eram opostos aos dele. Por maior que fosse o seu pesar, todavia, ele estava ainda mais comovido por causa da infelicidade de seu neto, que não somente perdera a oportunidade de sucedi-lo, mas corria agora risco de vida, pois era fácil imaginar que o parentesco não seria suficiente para conservá-la se Caio se tornasse o senhor. O soberano poder não admite divisão, e assim esse novo imperador, não se podendo julgar seguro enquanto o jovem Tibério vivesse, com certeza procuraria um meio de se desfazer dele. Tibério dava muito crédito à astrologia. Durante toda a sua vida, prestara tanta fé aos horóscopos que estes serviam de regra à maior parte de suas ações. De modo que, vendo um dia Galba aproximar-se dele, disse a alguns de seus mais íntimos amigos: aquele homem que vede será imperador. E, como ele em várias ocasiões testemunhara predições seguidas de sua realização, nenhum outro dos Césares nelas tanto acreditou como ele. Assim, o fato de Caio haver chegado primeiro afligiu tanto que ele já considerava morto o jovem Tibério e acusava a si mesmo de ter desejado conhecer a vontade dos deuses por aquela revelação, que o cumulava de dor, anunciando-lhe a perda da pessoa a quem mais ele estimava no mundo. Ele poderia ter morrido tranquilo se a sua curiosidade não o tivesse levado a querer penetrar os segredos do futuro. No meio da grande perturbação em que se encontrava, por ver que contra sua intenção o império cairia nas mãos daquele que não havia destinado para seu sucessor, ele não deixou, embora contra a vontade, de falar a Caio deste modo: meu filho, ainda que Tibério me seja mais próximo que vós, passo a vossas mãos, por minha própria escolha e para me conformar à vontade dos deuses, o império de Roma. Rogo-vos, porém, que jamais vos esqueçais da obrigação que me deveis, por vos elevar a esse grau supremo de poder, e que me testemunheis isso pelo afeto que dedicareis a Tibério. É a maior prova que poderíeis me dar de vosso reconhecimento por um tão grande benefício, do qual, depois dos deuses, me sois devedor. Além disso, a natureza vos obriga a amar uma pessoa que vos é tão próxima. Deveis considerar a sua vida um dos sustentáculos de vosso império, ao passo que a sua morte seria para vos um princípio de infelicidade, pois é perigoso aos príncipes não ter parentes. E aqueles que não temem ofender os deuses, violando as leis da natureza, não podem evitar a sua justa vingança. Tais foram as palavras de Tibério, e Caio demonstrou estar de acordo com tudo, embora sem a intenção de cumprir as suas promessas, pois, logo que foi elevado ao poder, mandou matar o jovem Tibério, como o avô tinha previsto. E ele mesmo, alguns anos depois, foi assassinado. Voltando, porém, a Tibério, ele viveu somente mais alguns dias após nomear Caio para seu sucessor. Havia reinado 22 anos, 5 meses e 3 dias. A notícia da morte desse príncipe causou muita alegria em Roma, mas ninguém ousava acreditar, por temer que não fosse verdade. Manifestar regozijo abertamente seria pôr-se em risco de perder a vida num reinado como o de Tibério, por causa dos delatores. Tibério, mais que qualquer outro antes dele, destruíra diversas famílias importantes de Roma. Ele era tão colérico, inexorável e cruel que odiava mesmo sem motivo e considerava a morte, ainda que injusta, um leve castigo. Márcias, entretanto, foi apressadamente dar a notícia ao seu senhor.
Encontrou-o saindo do banho e, aproximando-se dele, disse-lhe em hebraico: "O leão está morto." Agripa compreendeu logo o que ele queria dizer e respondeu, com transportes de alegria: "Como poderei reconhecer os serviços que me prestastes e particularmente este, de me trazerdes tão auspiciosa notícia, se é que é verdadeira?" O oficial que guardava a Agripa, tendo visto com que a Márcias havia chegado e o contentamento que Agripa manifestara depois do que ele lhe dissera, não teve dificuldade em julgar que algo de importante acontecera e rogou-lhes que dissessem de que se tratava. De início, eles hesitaram, mas ele insistiu tanto que, por fim, Agripa, que já havia contraído amizade com ele, contou-lhe o que acontecera. O oficial regozijou-se então pela sua felicidade. Para manifestar a sua alegria, ofereceu-lhe um banquete. Contudo, enquanto se divertiam e bebiam, alegres, chegou a notícia de que Tibério não havia morrido e que em poucos dias ele retornaria a Roma. A surpreendente notícia deixou abalado o oficial, porque ele então imaginou o risco que corria a sua vida por tratar de modo tão benévolo um prisioneiro que estava sob a sua guarda, isso por acreditar que o imperador havia morrido. Então ele empurrou Agripa do assento onde este se colocara à mesa do festim e disse-lhe: "Imaginais então que, após terdes me enganado com essa mentira sobre a morte do imperador, ficareis impune? Ou que essa falsa notícia não vos irá custar a cabeça?" Ditas essas palavras, ordenou que o acorrentassem de novo e o vigiassem ainda com mais cuidado que antes. A noite passou-se em amargura para Agripa. Porém, no dia seguinte não havia mais dúvida quanto à morte do imperador. Todos a comentavam abertamente, e alguns chegaram a oferecer sacrifícios para testemunhar a própria alegria. Chegaram nesse mesmo tempo duas cartas de Caio, uma endereçada ao Senado, anunciando a morte de Tibério e dizendo que ele fora o escolhido para substituí-lo, e a outra, a Pisão, governador da cidade, que dizia a mesma coisa e ordenava que se tirasse Agripa da prisão e lhe fosse permitido voltar à sua casa. Assim, Agripa viu-se livre de todos os seus temores. E, embora estivesse ainda sob custódia, vivia no resto como desejava. Pouco depois, Caio veio a Roma, para onde fez trazer o corpo de Tibério, ordenando que lhe fizessem, segundo o costume dos romanos, soberbos funerais. Era seu desejo colocar Agripa em liberdade naquele mesmo dia, porém Antônia o aconselhou a protelar a decisão. Embora sentisse afeto por ele, julgava que aquela precipitação iria contra o decoro do império, porque não se devia apressar tanto a liberdade de alguém que Tibério mantinha preso sem manifestar desrespeito à sua memória. No entanto, alguns dias depois, Caio mandou chamá-lo. Fez com que cortasse os cabelos e mudasse a roupa e depois colocou-lhe uma coroa na cabeça, constituindo o rei da tetrarquia que pertencerá a Filipe. Deu-lhe ainda a tetráquia de Lisânias. Como sinal de seu afeto, presenteou-o com uma cadeia de ouro que tinha o mesmo peso daquela, de ferro, que ele usara na prisão. Em seguida, nomeou Márulo governador da Judéia.